Olá, a nossa reflexão de hoje mergulha numa ideia que pode, virar de cabeça para baixo a nossa compreensão sobre o perdão. Deus é o amor no qual eu perdoo. Vamos explorar juntos o que isso realmente quer dizer. Para começar, vamos lançar uma pergunta que é a base de tudo o que vamos conversar. E se aquele conceito de perdão que a gente geralmente carrega, de absolver uma culpa, um pecado, e se isso for, na verdade, um grande mal-entendido? E aqui está a afirmação central que sustenta toda essa análise. É uma ideia poderosa, né? A lógica é bem direta. Se nunca existiu uma condenação vinda da fonte divina, então o ato de perdoar, vindo dessa mesma fonte, simplesmente não faz sentido. Isso muda tudo. Partindo dessa base que já é bem surpreendente, vamos entrar na nossa primeira sessão para entender como essa lição redefine completamente a ideia de perdão. A ideia aqui é que a necessidade de perdoar só existe neste que o texto chama de mundo de ilusões. É um estado de percepção em que a culpa, a separação e a condenação parecem coisas muito reais. Então, o ponto principal é que o perdão não serve para mudar Deus, mas para mudar a nossa própria percepção. Vamos reforçar essa lógica para ficar bem claro. A premissa é que nós, na nossa percepção, criamos a condenação. A gente julga, a gente culpa, a gente ataca. O perdão, nesse caso, não é algo que a gente recebe de fora, mas uma ferramenta que a gente usa para desfazer o que nós mesmos criamos. E essa percepção que a gente constrói é governada por duas forças totalmente opostas. Vamos dar uma olhada em quais são elas. A dinâmica toda se resume a uma escolha bem simples. De um lado está o medo, que é a fonte de toda condenação, de todo julgamento, é o que nos leva a atacar e a nos defender. Do outro lado está o amor, que é a força que perdoa, que consegue olhar para além dos erros e ver a verdade por trás deles. Agora, o que é muito interessante aqui é a sutileza da coisa, porque apesar da lição dizer que Deus não perdoa, ela afirma que o amor de Deus é a própria base, o meio através do qual o perdão se torna possível para nós. Ou seja, perdoar é a nossa função, e ela é realizada dentro dessa atmosfera de amor. E aqui, a palavra salvação ganha um significado completamente novo. Não se trata de ser salvo de um castigo externo, mas sim de ser salvo das nossas próprias ilusões. O perdão é o mecanismo dessa salvação. É como acender a luz num quarto escuro e ver as sombras simplesmente desaparecerem. Chegamos agora na parte que talvez seja a mais impactante dessa lição, a revelação de quem é o verdadeiro beneficiário do perdão. Essa frase é o coração da prática. A ideia é que quando a gente guarda rancor de alguém, na verdade estamos acorrentando a nós mesmos a aquela energia de ataque. A outra pessoa pode nem estar sabendo, mas somos nós que carregamos esse peso. Portanto, perdoar é, no fim das contas, um ato de autolibertação. As consequências, então, ficam bem claras. Perdoar é a escolha de se libertar das correntes da ilusão, da raiva, do ressentimento. Já não perdoar é escolher continuar preso a elas. É uma escolha ativa que a gente faz a todo momento. Ok, mas como a gente sai da teoria e vai para a prática? Como aplicamos essa ideia tão radical no nosso dia a dia? A lição nos oferece um guia bem estruturado para isso. A prática é bem deliberada. Começa com a afirmação principal e depois vem uma busca honesta dentro da nossa mente. Não para julgar, mas só para identificar onde o perdão é necessário. Aí, a gente nomeia a pessoa e aplica a ideia diretamente a ela. E aqui está a ferramenta. Repara na estrutura. Não diz eu te perdoo, mas Deus é o amor no qual eu te perdoo. Isso tira o ego da equação. Não é a nossa pequena personalidade que perdoa. É o amor divino fluindo através de nós para realizar esse ato. E eu gosto muito da praticidade dessa dica. Não precisa ser um trauma enorme. A lição diz que qualquer pequena aversão, qualquer pessoa de quem a gente não gosta muito, já é um candidato perfeito para a prática. Isso torna o exercício muito acessível e aplicável a qualquer momento. Esse é um ponto crucial. Esse tipo de perdão não permite exceções, não tem níveis, é total. Perdoar alguém pela metade é só uma forma de manter o rancor vivo, disfarçado. A lição nos chama para uma liberação completa. E aqui a gente chega no clímax do exercício. Depois de aplicar a ideia a todos que vieram à mente, o foco se volta para dentro. Porque como a gente viu antes, cada ato de perdão para com o outro era na verdade um passo em direção a perdoar a nós mesmos. Esta é a afirmação final do período de prática. É o reconhecimento de que a fonte de toda a condenação que sentimos vem de dentro, e, portanto, é lá que a cura final precisa acontecer.
É um momento de profunda liberação. E para solidificar essa nova percepção, a lição sugere expandir o sentimento com ideias parecidas como Deus é o amor com o qual eu amo a mim mesmo, ou eu já fui perdoado. Todas reforçam a mesma verdade fundamental. A nossa identidade real está no amor e não na culpa. Agora, como é que a gente leva isso dos períodos de prática para os momentos mais caóticos do nosso dia a dia? A instrução é para a gente ficar vigilante. O gatilho para a prática curta é qualquer reação negativa. Um pensamento de irritação, um julgamento rápido, um sentimento de mágoa. Esses são os nossos sinais para parar e aplicar a ideia. E a ferramenta para esses momentos é a mesma afirmação central dita em silêncio para a pessoa em nossa mente. É um antídoto instantâneo para o veneno do julgamento, transformando o momento de ataque em um momento de cura. E assim a gente termina com essa pergunta. Se a salvação é, como a lição define, o desaparecimento das ilusões, e o perdão é o meio para isso, então perdoar não é um favor que fazemos aos outros. É o caminho direto para nossa própria liberdade, paz e retorno à consciência do amor. O que isso mudaria para nós, hoje?